não tem prazer de viver, não quer se relacionar com as pessoas, é apático em relação à vida, enfrenta problemas de timidez, não gosta da sua própria imagem, rejeita a si mesmo, parece que está invisível, não tem magnetismo, seu segundo chakra está bloqueado. Olá amigos, eu sou Ricardo Caixeta e vocês estão no canal Luz Cósmica. Hoje vamos falar um pouco sobre o segundo chakra, o chakra do sacro, umbilical ou sexual, às vezes até chamado de chakra esplênico por algumas tradições espiritualistas. Esse chakra traz um poder muito interessante para a nossa condição humana e é muito vilipendiado por crenças e ideias que a gente tem, que reforçam padrões de culpa e de repressão. Para entendermos o funcionamento dos chakras e o sentido de se falar sobre isso, precisamos ter em mente que cada chakra ou centro de força de energia do corpo sutil, isto é, do corpo etérico, os chakras estão no corpo etérico, eles trazem para a criatura humana um determinado poder, uma frequência energética específica que nos impulsiona a determinados comportamentos e capacidades enquanto humanos encarnados. Estas energias estão graduadas em um nível ascendente, não é? Do chakra básico até o chakra coronário, que está no topo da cabeça, com frequências diferentes que realmente vão subindo, A frequência vai subindo e cada uma delas traz uma energia diferente, um poder para nós, uma capacidade diferente. De forma que o humano equilibrado, realizado, que traz um propósito de alma e realiza aqui na matéria, isto é, tem sentido de viver, ele precisa trabalhar todas essas energias. Quando ele faz um trabalho completo dessas energias, ele vai conseguindo ascensionar, isto é, a sua consciência se amplia para um patamar superior. E na Terra, os dois chakras, o primeiro e o segundo, o chakra básico e o chakra do sacro, o chakra umbilical, são os mais maltratados pelas crenças, pelas ideias que esta Terra formulou. Isso é de propósito, nós já tivemos um vídeo aqui no canal que falamos sobre o poder do chakra básico e como ele sofre bloqueios em razão de ideias que a gente tem, sobretudo ideias de origem religiosa, mas também no meio espiritualista, elas estão reproduzidas, e isso também se aplica ao segundo chakra. O segundo chakra, ele está localizado a uns 3 dedos mais ou menos abaixo do umbigo, está relacionado com os órgãos sexuais, com a nossa capacidade de ter magnetismo pessoal, o nosso prazer de viver, a nossa autoimagem, a construção da nossa personalidade, do nosso ego também, a forma como a gente se olha está muito relacionada com a energia desse chakra e também a capacidade de sentir prazer, de se conectar com alegria, de experienciar as coisas da Terra. Esse chakra modula todas essas frequências, de forma que quando temos esse chakra bem equilibrado, a nossa posição no mundo, a nossa autoaceitação, o nosso magnetismo pessoal, o nosso prazer de viver e a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas está bem, ela está harmônica, a gente consegue fluir bem nesse campo da experiência humana. Podemos definir esse chakra para entendermos os problemas que ele enfrenta, e as ideias que a gente precisa superar para tê-lo em equilíbrio. Podemos defini-lo da seguinte forma: o chakra sacral ou umbilical guarda o potencial de energia criadora do espírito encarnado, muito ligado à criatividade, ao magnetismo pessoal e à autoimagem. Ele estabelece também a ligação com a experiência material ao oferecer o prazer de viver e de se relacionar, o que aumenta nosso impulso co-criador enquanto encarnados e o nosso aterramento. Percebam então, amigos, como o chakra sacral umbilical é muito importante para que a gente tenha uma experiência humana completa. Muitas vezes, nós que temos ideias de espiritualidade, temos afeição, sentimos-nos conectados com o espírito, com teorias que falam da espiritualidade, de vidas em outros planetas, de forças cósmicas, aquela coisa toda. Muitas vezes a gente esquece da nossa condição humana, ou dá pouca atenção à nossa experiência humana nesse genoma dessa raça que a gente vive aqui nessa Terra. E esta questão gera para nós muitos problemas. Por quê? O espírito, quando está encarnado, ele precisa ter uma experiência completa do que é ser humano para que ele consiga
viver verdadeiramente o seu propósito de alma. Muitas vezes a gente liga a ideia de espiritualidade sempre com coisas superiores, e meditação, e mantras, e você ficar conectado só com presença de espírito, e leituras, e coisas edificantes, segundo a nossa noção. É sempre num nível de energia muito sutil, não é sempre mental, mais alto. E a gente esquece que o espírito, quando está encarnado, ele é uma integralidade de forças, de energias, que começa pelo chakra básico, que é a nossa conexão com a energia telúrica, a energia da Terra, que traz vitalidade ao corpo físico. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que já falamos sobre esse assunto, está aí o card em algum lugar se você quiser saber um pouco mais sobre o chakra básico. Então, as energias precisam ser trabalhadas em diferentes níveis de frequência para que a gente tenha uma integridade energética. E nós espiritualistas temos muita dificuldade de lidar com o chakra do sacro, o chakra umbilical. Uma série de ideias que relacionaram a energia sexual que está guardada nessa frequência desse chakra com culpa, repressão, bloqueios, coisas sujas, coisas negativas, coisas mundanas, colocando uma negativação, uma visão inferior desse chakra, como se ele não precisasse de muita atenção. Isso tudo foi proposital, claramente. As forças contrárias que agem nessa Terra, amigos, elas operam para que a consciência humana não desperte, isto é, para que ela não se reconecte com a sua integralidade do que é ser, reflexo da fonte, da sua origem cósmica e do seu propósito de alma. Para fazer isso, ela cria uma série de ideias, de crenças, de noções, de culturas, de hábitos que vão sendo difundidos na Terra, que vão gerar bloqueios de determinadas energias e impedir que a gente adquira essa maestria energética, esse domínio das nossas forças com equilíbrio, para que a gente vá ascensionando a nossa consciência, subindo a nossa compreensão da vida. E quando se trata do segundo chakra, a principal fonte de bloqueios relacionados a ele é a culpa, e a culpa ligada a dois fatores que foram muito estimulados por crenças religiosas, que é a repressão da energia sexual ou, por outro lado, porque são coisas que andam juntas, a degeneração da energia sexual pela promiscuidade. Então, essas duas polaridades, elas operam na mesma razão. Elas têm a função de gerar culpa, bloqueios e desequilibrar a função desse chakra. E você pode perceber que uma coisa leva à outra. Quando a pessoa assimila muitas ideias de puritanismo, de comportamentos ligados muito à castidade, pureza, não se conectar muito com a humanidade, aquela coisa toda, reprimindo a energia sexual e também a energia básica, ela vai acabar polarizando, por outro lado, o desequilíbrio dessa energia com a promiscuidade. Geralmente, isso acontece de forma velada, sigilosa, a pessoa não divulga, mas aquele conflito vibra nela. Por quê? Porque uma energia reprimida não é uma energia conhecida, que você tenha autonomia, que você tenha autodomínio. É uma energia que está sendo bloqueada. Então, em algum momento, ela extravasa e gera um impulso desarmônico, que é entendido ou estimulado pela promiscuidade. Então, vocês podem observar que na cultura dessa terra sempre vai haver esse tipo de frequência, né? As religiões vêm, colocam aquela culpa relacionada à energia sexual que vibra no segundo chakra, aí vem a cultura da terra, a mídia, o entretenimento, as celebridades e gera uma hipersexualização das pessoas, uma hipersensualidade, um excesso de atenção às frequências do prazer físico relacionado à sexualidade, e aí fica uma coisa entrando em conflito com a outra em nós, gerando um bloqueio dessa energia. É proposital, isso foi feito de forma proposital. No final das contas, amigos, a questão é, as forças contrárias não querem que a gente adquira a autonomia da nossa energia sexual, porque ela é a nossa energia co-criadora, ela é o impulso da nossa cocriação. E quando você tem essa energia harmônica, você se torna bastante poderoso, vamos assim dizer. Um dos elementos centrais do equilíbrio do segundo chakra, do chakra sacral ou umbilical, é você trabalhar o seu magnetismo pessoal. Uma pessoa que se cuida, que se ama, que se aceita, que tem uma relação saudável com a sua própria imagem e a sua posição no mundo, que tem prazer
de viver na Terra é uma pessoa que tem um magnetismo pessoal maior. Isso dá para ela poder pessoal. Então, é aquela pessoa que você nota, que você vê, que você percebe, porque ela tem essa energia que envolve. Não necessariamente no sentido sexual, não é para isso, mas é aquela energia de posicionar a pessoa no mundo. Ela é percebida, ela é valorizada e ela muitas vezes consegue realizar o que ela almeja por ter essa capacidade energética mais equilibrada. Então, o nosso magnetismo pessoal está muito ligado ao equilíbrio do segundo chakra. Em sânscrito, na cultura hindu, o segundo chakra tem o nome de Svadhisthana Chakra. Na tradução livre, significa morada do ser. Isto é, a antiga tradição hindu já percebeu que a nossa personalidade, a nossa imagem, o nosso ser como pessoa humana está muito ligada à energia do segundo chakra. Então, quando você faz as pazes com si mesmo, com a sua imagem, você se cuida, você desenvolve um auto-amor, isto é, um olhar indulgente, amoroso em relação a si mesmo, você harmoniza essa frequência e faz com que você consiga ter mais conexão com a energia da Terra, com a energia da experiência humana, de forma que o seu poder de cocriação vai aumentar. Isso está muito relacionado também com o prazer de viver na Terra e com a capacidade de se relacionar com as pessoas. Então, tudo que está relacionado ao prazer, também, sobretudo a nível físico, de sensações físicas, ele traz informações que são frequenciadas pelo segundo chakra e transmitidas para os corpos sutis. Então, quando nós estamos conectados com a energia e da experiência humana, você é alegre, você se conecta, você senta para fazer uma atividade simples e você tem prazer naquilo. Você gosta do que você faz, você gosta do seu trabalho, você gosta de sair para fazer uma caminhada, fazer um exercício, você se conecta com a experiência humana de forma prazerosa. A energia que permite isso, esse alcance de compreensão, é exatamente o equilíbrio vindo ali do segundo chakra. E também, claro, a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. Quando nós somos aquela pessoa que tem timidez, rejeição a si mesmo, aquela pessoa que nunca consegue aprofundar relacionamentos ou nem se conectar com os outros, muitas vezes temos bloqueios e culpas relacionadas ao segundo chakra, o que nos impede de se ligar às pessoas. Perceba que são duas coisas. Uma é você se relacionar, interagir com as pessoas, e a outra são os sentimentos que você vai construir acerca dessa interação. Muitas vezes aí vindo a afinidade, o companheirismo e o amor. Essas frequências de sentimento já estão relacionadas ao chakra cardíaco, que podemos vir a falar em outro vídeo. Mas você se abrir para estar com as pessoas e não ser aquela pessoa apática, desconectada da experiência social, está muito relacionado ao equilíbrio do segundo chakra. E por fim, esse chakra também é aquele que faz moldar o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa imagem de si mesmo. E muitas vezes, na espiritualidade, a gente vai ter um olhar negativo sobre o ego. Vai falar, não, mas isso aí leva ao egoísmo, excesso de individualidade, desequilibra a lei de amor, impede a pessoa de se conectar com o que é comum, enfim, com o todo e tudo mais. Às vezes a gente fala. Mas o ego, como uma construção da alma que se projeta na terceira dimensão, nesses níveis mais densos, ele é muito importante porque ele traz a identificação de uma pessoa. É ele que vai te posicionar no mundo e ele te dá um poder específico relacionado àquela posição. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um grande mestre como foi Jesus, nosso Cristo, que espírito que esteve aqui para impulsionar a ascensão da humanidade, não é? O ego do Cristo, isto é, a posição que Jesus tinha no mundo, aquela energia, aquele magnetismo, era essencial para que ele pudesse ser identificado pelas pessoas, para que as pessoas pudessem entrar em contato com o que ele tinha a trazer. Então não é levar à vaidade ou ao apego de si mesmo, ou ao egoísmo ou ao egocentrismo. É simplesmente você usar essa posição que o ego dá como uma assinatura pessoal para trazer algo, para criar algo, para oferecer algo.
algo. Todos nós que viemos das estrelas, trazendo aí projetos, intenções, propósitos de alma, precisamos dessas estruturas da Terra, da humanidade, para realizá-las aqui. E uma delas é você estar muito bem consigo mesmo. Então, a energia de se equilibrar com a sua própria personalidade, a forma como você se identifica e aparenta no mundo, que é a construção do seu ego, ela passa também pelo equilíbrio ali do segundo chakra. Então, percebam, amigos, que é muito do interesse das forças contrárias gerar em nós culpa, vergonha e bloqueio dessa energia. Porque quando eles fazem isso, a gente não consegue acessar esses poderes, que é você ter magnetismo pessoal, que é você estar alegre, feliz e conectado com a experiência aqui. E quem está alegre, quem tem prazer de viver, é dificilmente manipulável por forças que obsediam a humanidade. Então, é uma frequência muito importante. Então, vamos dar algumas dicas sobre como equilibrar a energia do segundo chakra, o chakra umbilical, o chakra do sacro. O primeiro ponto, que já falamos muito aqui nesse vídeo, você precisa, isso é algo que a gente fala muito nesse canal, superar crenças religiosas que colocaram culpa acerca da experiência humana. Aqui, no caso, relacionadas ao prazer de viver e à energia sexual. É essencial, meus amigos, eliminar essas crenças. Essa ideia de que o sexo é sujo, de que o prazer físico é negativo, vai condenar a sua alma, de que o humano é inferior, de que o espírito é superior. Essas noções são muito deletérias. Elas não têm fundamento nas leis divinas e foram criadas justamente para embaralhar a nossa cabeça e gerar conflito na nossa experiência aqui. Então, o primeiro ponto para você ter um equilíbrio do segundo chakra é trabalhar essas crenças que muitas vezes a gente adquire pela nossa ancestralidade, pelos vínculos ali da família, do grupo social onde a gente convive. Tira aquilo, ressignifica, pensa, gente, mas não tem por que ter culpa por sentir prazer, por estar alegre, por estar conectado às pessoas, por estar conectado a mim mesmo, me cuidar, me sentir bem, ter um bom magnetismo pessoal. Por que eu vou ter culpa por estar bem? Percebem? Então, a culpa e a vergonha, que levam também à timidez e à rejeição, são frequências muito negativas e muitas vezes vêm de crenças religiosas que não têm fundamento nas leis divinas. Então, a gente precisa superar essas crenças. Quando você faz isso, você já tem um relacionamento mais harmônico com essa energia do segundo chakra, que faz com que ele vá equilibrando-se e se potencializando. Um segundo ponto que precisamos sim ter atenção a isso. Permita-se ter prazer na vida material. Não seja aquela pessoa apática, assim, que não conecta. Ai, mas eu estou aqui no meu jejum, estou aqui nas minhas orações, nas minhas meditações, aquela pessoa quase fria, caricatural, que parece que não é humana, que não conecta com nada da experiência humana. Isso não é positivo. Para que a gente possa, amigos, mudar a humanidade, e às vezes temos muitas boas intenções de o fazê-lo, para que você consiga realizar algo de grande aqui, você precisa ser humano. Para você ser humano, você tem que se adequar, isto é, descer ali no nível da experiência das pessoas comuns. Se você criar aquela imagem de ser assim o diferente, porque é superior, porque é não sei o quê, isso vai dificultar a sua conexão com as pessoas. Então, permita-se ter prazer nas pequenas ou grandes coisas da experiência humana, num bom prato de comida, num contato com as pessoas, num prazer físico mesmo, contato. Ame, procure se relacionar e entrar em contato com as pessoas, porque esse contato humano, ele traz frequências muito harmônicas que nos conectam com a experiência da Terra e equilibram a nossa energia. A gente fica mais harmônico, mais equilibrado. Quando você tem amigos, você está rodeado de pessoas que gostam de você e que você gosta dela, isso tudo facilita o seu processo de troca de energia e vai te impulsionar a cocriação da sua alma. Então é necessário fazer as pazes com o prazer, não perceber que ele é um inimigo, que ter prazer é uma coisa que leva a culpa, vai te condenar e vai te rebaixar. Muitas vezes na espiritualidade a gente não usa mais essas terminologias, de condenação, de inferno, essas coisas, a gente não tem mais esse entendimento dessa maneira, mas você vai e muda por outras coisas, você vai dizer, não, vai contaminar a minha frequência, vai sujar a minha aura, vai desequilibrar aqui a minha energia, porque eu vou conectar com uma coisa humana. A mesma coisa, é a mesma ideia, você não
não aceitar e reconhecer a experiência humana nos seus variados degraus, desde o mais próximo ali da vida, quase animal do que é ser humano na Terra, até os níveis mais superiores do que é se relacionar, estar com as pessoas e realizar algo no mundo, a conexão consigo mesmo e tudo mais. Você precisa ter as pazes e equilíbrio com tudo isso. Não adianta ser aquela pessoa que não se conecta mesmo, fica ali sempre assim, né? Aquele, como se diz, cheio de 9 horas, né? Ele não se aprofunda no que é ser humano. Então, permita-se ter prazer material, o que você gostar, sem claramente gerar o excesso, o vício ou outros tipos de perturbação que não são positivos, mas simplesmente alegre-se com a experiência humana. Um terceiro ponto que também é muito importante e muitas vezes no campo da espiritualidade a gente esquece é: procure cuidar do seu corpo físico, para que o seu corpo físico ofereça para você uma aparência, uma autoimagem que te agrade, isto é, com a qual você se identifique. Quando você cuida do seu corpo físico, e aqui estamos falando mesmo da vaidade, daquelas pequenas vaidades de se sentir bonita, sentir desejado, sentir-se feliz consigo mesmo. Olhe para o espelho e o que você olha ali? O que você vê? Essa imagem te agrada? O que mostra ali te favorece? Você se sente bem? O equilíbrio com a própria imagem é essencial, amigos. Isso faz com que o seu magnetismo pessoal aumente e você consiga ser percebido pelos outros. E nessa percepção você pode realizar algo. Então procure cuidar de si mesmo e procure sentir-se bem com o que se é. Claramente não precisa assimilar padrões de beleza inalcançáveis que a mídia divulga e tudo mais. Não é isso, mas é você se sentir bem consigo mesmo. Procurar harmonizar ali a sua aparência no que você julga que é bom, positivo, que te faz estar bem consigo mesmo. Esse é o essencial. E o quarto e último ponto, também muito relacionado a esse terceiro: pratique o autoamor. Se aceite. Seja aquela pessoa que não se compara com os outros, não procura diminuir a si mesma, porque o outro fulano, o outro ciclano. Procura estar bem com o que se é. Procura identificar o que é pessoal em você, que é especial em você. Procura se identificar com o que é especial em você, com o que só você tem, que é a sua história, a sua experiência, algo próprio seu. E valorize isso. Procure amar a si mesmo a partir de tudo que se é. Essa energia de auto-amor equilibra muito o segundo chakra e faz com que a gente esteja bem posicionado na vida, seja visto pelos outros, consiga se conectar com as pessoas, tenha capacidade de realizar algo, ter poder pessoal, e você vai muito se conectar com todo o poder da experiência humana. Quando você está nessa frequência, dificilmente você sofre um ataque espiritual, dificilmente você aceita induções de pensamentos negativos, porque você está equilibrado, a sua aura fica forte, vibratoriamente forte, porque você está em harmonia consigo mesmo. Então procuremos equilibrar essas frequências e assumir a integralidade do que é ser humano. Quando a gente faz isso, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa origem cósmica vai se alegrar, porque você vai ganhar o poder de realizar aqui na Terra o propósito da tua alma. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos, e se gosta desse assunto de chakras, dê uma olhadinha no vídeo sobre o chakra básico, que pode ser para você também muito esclarecedor. Muito obrigado, muita paz, saudações.